estamos ao vivo! Gente, eu tô animada para essa live. Eu tô muito animada para essa live. Hoje nós vamos falar sobre 5 padrões que podem estar bloqueando o crescimento do teu negócio. E para deixar isso muito claro, para deixar isso bem visual, eu trouxe aqui esse conteúdo a partir da análise, né, da analogia com o filme Encanto da Disney. Então, vocês estão preparadas para essa aula raiz? E aí, mulherada empreendedora, vocês estão preparadas para uma aula raiz, para uma aula profunda hoje? Então, vamos lá. Por que eu decidi primeiro, né, fazer essa aula, trazer esse conteúdo para vocês, né? A gente vem falando aí sobre a mensagem das emoções, né? Como que a gente lida com as nossas emoções, entende as nossas emoções para que a gente não seja refém delas e sim use elas para o crescimento do nosso negócio. E além disso, além da gente entender a mensagem das nossas emoções, existem padrões que estão um pouco mais enraizados na gente, que são um pouco mais inconscientes, que eles podem estar atrapalhando o crescimento do teu negócio, sabotando o crescimento do teu negócio. E que se você não percebe, você continua ali. E eu vou mostrar para você como que isso acontece e por que isso acontece. E antes de eu começar a falar sobre isso, porque de onde é que surgiu, né? Quando que eu comecei a buscar sobre esses padrões aqui de sabotagem, que são padrões mais enraizados. Eu sempre fui atrás, né? Sempre estive dentro do desenvolvimento pessoal e quando eu estava trabalhando no meu negócio e já atendendo outras empreendedoras, guiando outras empreendedoras, eu era aquela pessoa que tinha muita pressa de crescer. Eu tinha pressa, eu queria chegar lá, e aí eu descobri o digital, isso lá em 2013. E eu queria fazer a coisa acontecer, eu queria crescer 2013, 2014, e eu tinha essa pressa gigante. Então, eu comecei a estudar muito sobre como que eu podia mudar o meu estado emocional, como que eu podia ser mais produtiva, como eu podia usar melhor a minha mente a meu favor. Só que o problema é que os hackzinhos que eu utilizava, eles funcionavam, mas eles não eram sustentáveis. Então, quando eu via, ok, eu utilizava lá uma estratégia, aí eu me sentia melhor e tal, fazia a coisa acontecer, mas eu não conseguia sustentar isso. E aí, aos poucos, enquanto eu fazia isso, a minha saúde estava sendo negligenciada, o meu relacionamento estava sendo negligenciado, eu estava negligenciando várias coisas sem perceber e achando que eu estava lá no caminho certo. E eu estava deixando muitas vezes o negócio e as pessoas passarem por cima de mim sem eu perceber. E o negócio estava indo na direção contrária do que eu imaginava que ele estava indo. Eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês. E a história do Encanto, ela nos traz muita clareza, de uma forma muito visual do que acontece. Então, talvez você também aí esteja utilizando várias estratégias. Poxa, Carol, eu faço visualização, afirmação, eu me conheço, eu tenho autoconhecimento, eu me conheço, eu estou estudando várias estratégias para o meu negócio e ainda assim eu estou me sentindo patinando. Acontece isso por aí? Ainda assim eu estou me sentindo travada, eu não sei por que eu não consigo crescer como eu gostaria, ou por que está tão pesado fazer o negócio. Você vai entender aqui hoje, você vai identificar aqui hoje, e eu vou te trazer já caminhos aí de solução. Então, vamos embora? Olha só, nós vamos começar falando aqui, né? Eu vou começar aqui pela Luísa. Então, a história de Encanto, eu acredito que você já tenha visto o filme, pelo menos quando eu perguntei lá nos stories, a maioria viu. Se você não viu, assiste a live, ainda assim, e depois assiste o filme. Mas, vamos lá, vamos começar pela Luísa, que é a fortuna, né? A Luísa é aquela que ajuda todo mundo, ela é forte, né? Então, ela tem o dom da força. O que aconteceu? A Alma, né? E que no caso é a avó, ela passou por um evento muito difícil, muito traumatizante lá na vida dela, perdeu o marido quando ela estava com os filhos, ainda bebês, e magicamente, né, aconteceu uma mágica que ela recebeu uma casa mágica e cada um dos filhos foi recebendo um dom. Né? Então, os filhos têm um dom, assim, os netos também têm um dom. E a única que não recebeu um dom, a casa entrega um dom para cada um, foi a Mirabel. E nós já vamos chegar lá na Mirabel, tá? A Mirabel não recebeu o dom, as outras todas têm um dom. Então, a Luísa tem a força, a Isabela... Opa! Cadê a Isabela? Cadê
Cadê a Isabela? Essa daqui não é a Isabela. Gente, peraí que eu perdi a Isabela. Perdi a Isabela. Gente, a Isabela estava aqui. Não sei o que aconteceu com a minha Isabela. Vai ver, ela não estava se sentindo perfeita e sumiu aqui do vídeo. A Isabela, que daqui a pouquinho vai aparecer, tava todo mundo aqui, não sei o que aconteceu. Mas enfim, a Isabela, ela é a perfeita, né? A filha perfeita, que faz as flores perfeitas, tudo simétrico, ela é a filha perfeita. E então ela tem esse dom de fazer as flores e é tudo muito perfeito. E a Mirabel não recebeu o dom dela. E aí temos o Bruno, que tem as visões, que ele vai aparecer um pouco mais pra frente no filme. Tem essa daqui que eu não me lembro o nome agora, porque ela não vai entrar aqui dentro do nosso contexto nesse momento, mas é aquela que, dependendo da emoção que ela sente, né, começa a aparecer as nuvens e tudo mais. Então eu não me lembro agora o nome dela, mas ela não é prioridade aqui dentro do nosso assunto de hoje, pelo menos. E a Isabela está perdida. Gente, será que eu deixei cair a Isabela? Eu não sei. Não sei o que aconteceu com a Isabela, mas enfim. Que coisa. Eu vou pegar um outro bonequinho para representar a Isabela, tá? A gente vai imaginar que é a Isabela, porque eu não sei o que aconteceu. Então é o seguinte. Cada uma recebeu um dom, menos a Mirabel. E aí a história vai acontecendo e mostrando o dom de cada uma. E a Mirabel, que não recebeu o dom, ela tá lá em busca, né, de reconhecimento. Ela tenta ser útil para a família. Até que ela começa a sentir, a perceber a casa mágica com rachaduras. E ela é a única que tá vendo as rachaduras na casa. Então, vai guardando isso. A Mirabel é a única que está vendo as rachaduras na casa. Então, a casa que parece perfeita, que ajuda todo mundo, que cria escada, que sobe escada, que faz tudo, tá se estremecendo, tá? A avó diz que isso que ela tá vendo coisa, que é melhor ela não atrapalhar, já que ela não ajuda, afinal de contas ela não tem dom. E ela fica muito triste com isso, né? Porque ela se sente diferente das outras. E tá sempre tentando. Então a gente vai aqui para um dos primeiros sabotadores. A Mirabel, ela tá sempre tentando o quê? Como ela não recebeu o dom, ela tá sempre tentando buscar o reconhecimento da avó, né? E a avó não dá muita bola para ela. A avó tá tentando manter tudo ali bonitinho, estruturado. Bonitinho, estruturado do jeito que ela acredita que tem que ser. E ela tá sempre tentando buscar o reconhecimento da avó. Sempre tentando ser útil. Então eu te pergunto, como que você lida com reconhecimento? Será que quando você olha para as pessoas, seja da tua família, seja aqui no próprio Instagram, será que parece que todo mundo tem um dom, todo mundo tem algo incrível para entregar, menos você? Então, vou começar leve, tá? Depois a gente vai aprofundando aqui. Um dos grandes sabotadores que a gente tem é essa busca de reconhecimento. E muitas vezes, quando a gente foi a ovelha negra da família, sabe? Que no caso ela era de certa forma, né? O Bruno também, mas ela não tinha dom, ela não ajudava, ela estava mostrando que a casa estava se quebrando, como se ela tivesse errada, criando coisa para aparecer. Então, quanto será que você busca reconhecimento? Quanto será que você se sente diferente dos outros e está buscando por reconhecimento? Começa a pensar sobre isso, refletir aí sobre isso, tá? E a avó é aquela pessoa que, controlada, né? Tenta manter tudo certinho, tudo no controle. É crítica, não valida a emoção das outras pessoas. A maior preocupação dela é manter tudo no controle. E aparentemente a casa tá no controle. Aparentemente a casa tá lá bonita. Mas a gente sabe, e a Mirabel tá vendo que a casa tá começando a se desestruturar. E aí, vamos lá, eu falei que eu ia começar falando da Luísa. Então, eu vou falar aqui desse primeiro sabotador, que é um sabotador muito comum. Principalmente empreendedoras que ajudam outras pessoas no sentido de terapeutas, nutricionista, sabe? Você que
que trabalha com cuidado do outro, esse sabotador pode ser forte aí dentro de você, mas também isso pode estar em várias outras profissões, expertises, tá? Porque isso tem a ver com a tua criação. Então, quem que é a Luísa? Deixa eu pegar aqui para eu me lembrar de tudo que eu quero falar para vocês. A Luísa, ela acredita que o único valor dela está em ser útil, em ajudar os outros e ser útil para os outros. Então, ela tem o dom da força, né? E ela vai lá e ajuda todo mundo. Chamou ela para pegar uma coisa, ela vai lá. Ela mantém tudo em ordem, coloca coisa no lugar, tira coisa no lugar, leva lá, leva para cá. Ela é sempre solicitada por todos e ela vai lá e faz porque ela é muito forte. E aí eu te pergunto, quantas vezes, né? Aquilo que você tem de maior força, que pode não ser um dom como o dela, mas o que você tem de maior força te leva além dos teus limites. Quantas vezes isso acontece? Como que a salvadora, né, a Luísa, ela representa aqui para nós o sabotador da salvadora. E como que a salvadora, ela se expressa? Como que a empreendedora salvadora se expressa? A empreendedora salvadora é aquela que dá desconto. É aquela que não tem horário para responder as pessoas. É aquela que está sempre ajudando, sendo solícita. Na hora que pediram, ela tá lá. É aquela que tem dificuldade de cobrar porque se sente na obrigação de ajudar. É aquela que tem dificuldade de descansar, de usufruir das coisas porque acha que tem que estar sempre ali ajudando, fazendo pelo outro. A salvadora, ela trabalha muito. E assim como a Luísa, talvez vocês vão lembrar, a Luísa, ela tá lá trabalhando, né? Não importa o que aconteça, a hora que seja, o que chamam ela, ela vai lá ajudar. E é como se ela não sentisse que ela tá cansada. Ela não sente cansada, ela tá lá, pronta para fazer o que precisa fazer. Só que ela começa a demonstrar sinais de ansiedade, de distúrbio do sono. Ou seja, muitas vezes você tá lá dizendo assim, não, eu consigo, eu durmo tarde, acordo cedo, eu faço o que tiver que ser feito. E você tá lá assim, sabe, é salvador, eu ajudo todo mundo, eu ajudo aqui, eu resolvo lá. Aí às vezes resolve os pepinos da família, aí você ainda tem o seu trabalho, né? Ou seja, eu abraço o mundo, tá tudo nas minhas costas, eu dou conta, eu consigo. Eu tenho energia pra fazer isso. E você tá lá fazendo, assim como a Luísa, ela tá lá fazendo tudo. Onde chamam, ela vai, ela é forte. E só que, como que isso é compensado? Não é, eu tô me sentindo fraca e cansada. Não, ela não se sente. Isso é compensado através da ansiedade, do distúrbio do sono. E ela só começa a sentir realmente o cansaço e se sentir fraca quando ela começa a tomar consciência de que ela precisa desse descanso, de que isso tá demais. Então, muitas vezes, até que você tome consciência de qual que é o real sabotador, de qual que é o real problema, você vai compensar de outras formas. Então, às vezes, você está sentindo uma ansiedade, outros problemas, e você não enxerga qual que é a real causa disso. Ou seja, se você, por exemplo, está dando desconto, ajuda todo mundo, tem dificuldade de cobrar, resolve os teus problemas, os problemas de casa, será que você não está aqui no sabotador da salvadora, tentando salvar todo mundo, levando tudo nas costas? Com dificuldade de dizer não, com dificuldade de se permitir o descanso, se sente culpada para descansar. Poxa, eu faço um monte de coisa, na hora do meu descanso eu arranjo outra coisa para fazer porque eu me sinto culpada. Isso acontece aí? Então, esse é o primeiro sabotador que a gente vai trabalhar. E depois eu vou falar sobre as soluções que a gente tem para cada um. Mas o que a Luísa tá fazendo o tempo todo? Ela tá atendendo a expectativa da avó. Ela foi criada para isso, né? Ela tá atendendo a expectativa da alma. A Luísa foi criada para ajudar. Esse é o dom dela. Só que ela vive para esse dom, como se ela não tivesse outra coisa, outras áreas na vida dela, outras habilidades, outras qualidades. Então, ela é a força. Será que você é só aquela habilidade que você tem? Será que você é só o seu trabalho? Será que você é só a boazinha? A filha que ajuda todo mundo? Será que você é só isso? E como isso está projetado no teu negócio?
E aí, enquanto ela tá lá, forte, fazendo tudo, e parece que a casa tá perfeita, a casa está se rachando. Então, muitas vezes, eu tô lá forte, fazendo tudo acontecendo, achando que o meu negócio tá uhul, entendeu? Que eu tô fazendo o negócio acontecer, o negócio tá perfeito. Não é assim, muitas vezes, que a gente pensa? Eu pensava assim, como eu falei no início dessa live. Eu achava que eu tava arrasando, né? Trabalhando, madrugada, noite, essa era a minha prioridade, não importava o que acontecesse, sabe? A saúde fica pra depois eu vou atrás da saúde, depois eu vou atrás das outras coisas. É isso que acontecia com ela. E parecia, aparentemente, o negócio estava bem, mas ele estava rachando e alguém estava consertando. E a gente já vai falar sobre isso. Então, vem construindo aqui o pensamento comigo, porque esse é um tema complexo. E no final você vai entender o contexto todo. Então, a gente tem aqui o primeiro sabotador, que é da Salvadora. E a gente vai ter aqui agora o segundo, que é a Isabela, gente, que eu perdi a Isabela. Preciso achar a Isabela. Alguma coisa aconteceu com ela. Eu vou usar essa daqui para representar a Isabela. Não é a Isabela, mas a gente vai usar essa aqui porque a Isabela sumiu. Então, a Isabela é a filha perfeita. É aquela que faz as flores perfeitas. É tudo sincronizado, né? É tudo bonitinho que ela faz. E ela sente essa pressão. Inclusive, numa das músicas da Isabela, ela fala, né? Nossa, eu vivo numa prisão e é nessa pressão de ser a filha perfeita. Então, ela usa exatamente essas palavras. Ela tá tentando atender a expectativa que botam em cima dela de ser perfeita. E aí, ela não tem espaço para errar, ela não tem espaço para criar. Quantas vezes você tá tentando no teu negócio fazer tudo perfeito? E aí, na busca da perfeição, você procrastina. Na busca da perfeição, você acaba fazendo o que fulano, beltrano estão dizendo para fazer e não aquilo que você quer. Então, isso não ressoa dentro de você. Você, muitas vezes, está negligenciando os seus próprios valores, achando que eu tenho que fazer desse jeito, porque desse jeito é o perfeito. O quanto você se permite errar, o quanto você se cobra para sair tudo perfeito. A cobrança, gente, ela nos aprisiona. E a Isabela fala exatamente disso, da prisão que ela vive por tentar fazer tudo perfeito. Da prisão que ela vive por estar vivendo a partir da expectativa dos outros. Quando eu quero agradar, eu vivo para os outros. Então, quando a gente fala em termos aqui de negócio, a gente precisa sim pensar, né, na expectativa do nosso cliente. Óbvio, né? Então, a gente precisa criar algo com excelência, sim, para o nosso cliente. Mas quando eu penso em criar algo com excelência para o meu cliente, para que ele tenha uma experiência incrível com o meu serviço, com o meu produto, para que ele tenha resultado, para que ele tenha satisfação, eu não estou dizendo que eu preciso passar por cima de mim. A Isabela, ela tem uma expectativa tão grande de perfeição que essa expectativa ela tá linkada à família. Então, muitas vezes, a cobrança que você tem não é pensando... Escuta bem o que eu vou falar. A expectativa que você tem de perfeição, na maioria das vezes, não tem a ver com o que o teu cliente de fato vai pensar. Essa é a história que muitas vezes você se conta. Né? Poxa, o que o meu cliente, o que é importante para o meu cliente? Né? O que o meu cliente precisa, o que é essencial para ele? Na maioria das vezes... Lá no fundo, no mais profundo de você, você está tentando atender a expectativa de alguém, ainda da família. Você tem medo da crítica, medo da rejeição, medo do que as pessoas mais próximas vão falar de você. E não daquelas que vão te assistir no Instagram, que não te conhecem de verdade. É ou não é? Essa é a necessidade de aprovação. A Isabela quer ser aprovada. Ela não quer desagradar. O que você faz para não desagradar o outro? O quanto você se desrespeita para não agradar o outro? Para não desagradar o outro, perdão. Então a Isabela, que não é essa bonequinha, porque a Isabela sumiu, a Isabela ela nos fala sobre isso.
sobre a nossa necessidade de ser perfeita para agradar o outro, sobre o medo de não ser aprovado. E aí, tem inclusive um post que vai sair essa semana onde eu vou falar isso. Muitas vezes você não se dá permissão para o sucesso porque você tem medo de desagradar. Agora, escuta bem aqui o que eu tô falando. Muitas vezes, o nosso medo de desagradar tem a ver... Como que a gente desagrada as pessoas que a gente ama? Quando a gente, às vezes, faz algo que vai contra a expectativa dele. Ah, minha família espera que eu esteja na CLT e eu resolvi empreender. Como que eu lido com isso? As pessoas falam mal as pessoas da minha família ou dos meus amigos, não é só família, tá? A gente tá pegando família aqui porque é onde as raízes estão mais profundas, mas, gente, isso vale porque você aprendeu na escola, para as suas referências iniciais, para as amizades que você tem, os grupos que você pertence, porque a gente tem necessidade de pertencer, nós somos seres sociais e a gente sempre vai ter necessidade de pertencer. A questão é a quem? A questão é o que eu negligencio dentro de mim, o quanto eu me desrespeito para continuar pertencendo àquele grupo, tá? E aí, a Isabela, o quanto ela se desrespeita, o quanto ela se sente numa prisão, porque ela não pode ser espontânea, ela não pode errar, ela não pode se experimentar. Entende? E aí, quando ela não pode errar e se experimentar, ela se aprisiona, ela não se conhece de verdade, ela só faz pelo outro para agradar. E aí, muitas vezes eu não me permito o sucesso e o crescimento do meu negócio porque eu tô fazendo tudo para agradar todo mundo. Eu não consigo falar da minha verdade, não consigo falar do meu jeito, eu não consigo ter uma postura, muitas vezes eu não consigo cobrar, eu não consigo pôr limites no outro. Tá fazendo sentido? Vai me contando aqui se tá fazendo sentido, porque eu sei que são assuntos complexos. A Isabela, ela não consegue fazer as próprias escolhas. Isso no negócio mostra, vem a procrastinação, porque você tá buscando a perfeição, vem a autocobrança. Então, é uma prisão muito grande, vem o medo de errar, né? E de novo, muitas vezes você tá usando a desculpa porque você precisa estudar mais, você, enfim, no Instagram, se eu falar alguma besteira, você tá usando muitas vezes essas desculpas, mas no fundo, quando isso é em excesso, você tem que parar pra se perguntar, eu tô querendo a aprovação de quem? De quem? Quem é que eu tenho medo de desagradar? Se eu tiver sucesso, se o meu negócio crescer ainda mais, quem eu posso desagradar? O que significa crescer mais no meu negócio? Então, às vezes, crescer mais no meu negócio significa eu fazer mais dinheiro na internet. Como que os meus amigos veem isso? Como que eu acredito que os meus amigos veem isso, né? Porque, na verdade, a gente que cria as histórias na nossa cabeça. Será que eles falam mal das pessoas que fazem dinheiro utilizando a internet? E a minha família? E eu morando fora, como que eu me sinto? Tendo sucesso, crescendo, fazendo dinheiro, morando fora, viajando por aí? Como que eu me sinto? Será que isso me traz culpa? Me traz felicidade? Mas será que em relação à minha família me traz culpa? Em relação aos meus amigos? Em relação aos meus parentes? Porque nós somos seres sociais e nós tomamos decisões baseadas nas nossas relações, querendo ou não. E se a gente está muito inconsciente disso, a gente se desrespeita sem perceber, a gente se sabota para a gente se preservar, para a gente preservar o nosso pertencimento naquele espaço. Pra gente continuar agradando, sendo amada, pra gente não lidar com a frustração do outro. Tá fazendo sentido? Então essa é a Isabela. Vamos lá. Aqui, né, a alma, eu quero trazer duas representações aqui pra você sobre ela. A alma, ela tanto representa aqui, né, dentro desse contexto que eu tô falando, a família, que pode ser a tua mãe, teu pai, pode ser avós, primos, tios, enfim. Ela representa o contexto em que você cresceu, em que você se inseriu e até mesmo que você está inserida hoje. E que muitas vezes você está tentando ali atender as expectativas, que as duas estão tentando, cada uma da sua forma, essa sendo forte, essa sendo perfeita, atender a expectativa da alma. Mas também, a alma, ela nos lembra... ela também representa a nossa parte crítica, a nossa parte que quer controlar tudo, a nossa parte que ignora as dores, finge que tá tudo bem, para não lidar com a realidade. Essa parte que cobra do outro, essa parte que cobra de si mesmo, então o quão dura ela é, o quão rígida ela tá.
E aí eu te pergunto, quanto você se cobra e se critica? O quanto você é rígida com você mesma? Porque toda essa rigidez, ela vai, por exemplo, na Isabela como uma cobrança de perfeição. Mas o quanto que vocês acreditam que ela sofre com isso? Ela é a que mais se cobra. Ela é rígida com ela mesma. Ela é crítica com ela mesma. Ela tá ali tentando manter tudo sob controle. Por quê? Porque ela não quer olhar para as dores. Tá? Então, tem alguma parte aí dentro de você que tá assim, tentando controlar tudo? Tem uma parte dentro de você que tá sendo muito crítica com você mesma? Será que existe essa parte aí? O quanto que essa parte tá te impedindo? Vamos pensar o seguinte. Muitas vezes, essa nossa parte que quer manter tudo sob controle, eu acho que é um pouco da minha parte que usava os hacks, sabe? O hackzinho, não, eu vou mudar meu estado emocional aqui, vou fingir que essa tristeza não existe, vou botar uma música, uhul, vou dançar e agora eu vou trabalhar. Então, isso é uma técnica, pode ser muito útil em alguns dias. Só que, gente, é o que eu tô sempre falando pra vocês e batendo o martelo aqui. Afirmação, visualização, botar música, tudo isso é ótimo, são técnicas, mas se a gente só usa essas técnicas e a gente ignora o Bruno, a gente ignora o problema, a casa, ou seja, o negócio, ele pode parecer que tá lindo, maravilhoso, mas ele tá rachando e alguém tá lá consertando enquanto a gente finge que tá tudo bem, trabalha igual uma doida, sem parar, mesmo estando ansiosa, etc., fingindo que isso não existe, ou enquanto a gente tenta ser a perfeição e fazer tudo maravilhoso. Então, veja quantas defesas, quanta rigidez para manter uma aparência. E eu não tô falando de você tentar manter uma aparência no negócio, tipo, uma coisa que você não vive. Eu não tô falando disso, tô falando muito mais de uma questão interna, tá? Então, muitas vezes eu finjo que eu não canso, eu finjo que eu tô fazendo o melhor para os meus clientes, sendo que no fundo eu tô tentando buscar aprovação que eu não tive, tô projetando isso no negócio. Então, quando eu fui criada para ser a filha perfeita, eu tendo na vida adulta, se eu não trabalhei isso, se eu não olhei para isso, assim como ela não olha para a dor dela, eu tendo a projetar isso nos meus clientes. E aí, sabe o que acontece? As pessoas falam pra mim, poxa, Carol, você faz um trabalho incrível, nossa, que legal, eu vejo os resultados, os depoimentos, tudo isso, e eu não consigo acreditar, continuo me cobrando, eu continuo achando que não sou boa o suficiente. Isso acontece por aí? Você faz e acha que nunca tá bom o suficiente? Enquanto eu não olho para esse meu padrão, que está disfuncional, que está me prejudicando, que sim, pode ter sido útil, em algum momento da vida foi necessário para eu crescer. A gente não tá falando que ele não foi necessário, ele foi necessário para eu chegar até aqui, mas ele não é ideal para eu ir para o próximo passo, ele não vai me levar para o próximo passo. A casa tá caindo. Então, muitas vezes o negócio tá rachando, você tá fingindo que tá tudo bem, porque a gente não fala sobre o Bruno. Ou seja, porque eu não quero falar sobre a tristeza, eu não quero ouvir o medo. O que eu faço? Eu faço o seguinte, eu faço como a alma, né? Então, tô empolgada aqui. A Mirabel tá falando pra vocês, a Mirabel tá falando, né, pra vocês, não, né? A Mirabel tá falando pra alma, pra avó, que a casa está se desestruturando, rachando, e a avó tá fingindo que a coisa não tá acontecendo, que nada tá acontecendo, porque ela não quer lidar com aquilo. Aí, muitas vezes, você tá lá sentindo medo. Você não quer lidar com medo, aí você usa o hackzinho, não, vai dar certo. Você bota o medo, esconde o medo. Quem que representa aqui é o problema que ninguém vê? O Bruno. O Bruno não é o problema, ele representa, porque ele tem as visões, aquilo que ninguém quer ver, as dores, as dificuldades. E aqui, gente, eu não vou falar de trauma, não, eu quero falar sobre as coisas que a gente evita. O quanto que você muitas vezes está com medo de crescer e você evita olhar. O quanto que você está exausta e você evita olhar. O quanto você está negligenciando a tua saúde em prol do negócio porque você está construindo um negócio em bases erradas. Então, ela construiu um negócio. Ela construiu essa casa e ela não olhou para a dor daquilo. Então, a casa foi construída sem um alicerce forte.
Então, muitas vezes, você está construindo um negócio com base nas suas dores, ou seja, na projeção, na busca de aprovação. Uma aprovação que nenhum cliente vai te dar, porque a aprovação que você está buscando é uma aprovação da mamãe e do papai, é uma aprovação lá das pessoas do início da tua vida. E você precisa encontrar uma outra forma de ter essa aprovação, de se dar essa aprovação. Entende? Você está buscando reconhecimento, ser forte, segurar todo mundo. E aí, você projeta isso no trabalho, trabalhando, resolvendo o problema de todo mundo. Isso te dá um senso de reconhecimento. Nossa, olha como eu sou forte. Mas no fundo você está quebrando. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. É isso que eu quero que você comece a ficar atenta, porque isso é muito inconsciente. A gente não percebe. Eu era essa fortuna e não percebia. E eu precisei de muito trabalho interno para ir percebendo isso. E foi quando eu encontrei essa metodologia, fui percebendo os sabotadores. Então, assim, quem é o Bruno, né? Aqui dentro da nossa análise. Ele é aquilo que não é visto, aquilo que a gente ignora, aquilo que a gente esconde. O Bruno, a casa tá caindo aos pedaços e ele tá lá consertando. Olha só, ele tá lá escondidinho consertando. Então, muitas vezes, aquilo que você ignora é a porta que vai te levar para o próximo nível. Então, você tá ignorando o medo, você tá ignorando a tristeza, você tá ignorando o seu padrão de ser a fortuna, você tá ignorando o seu padrão de precisar de aprovação dos outros, você tá ignorando o padrão de busca de reconhecimento, ignorando o padrão de olhar tudo de uma forma catastrófica, como esta moça aqui. Você tá ignorando isso, você tá fingindo que isso não existe, e aí você vai lá, para não lidar com isso, você vai lá e usa visualização, afirmação, nanana, mas sem olhar de verdade para você. E aí, gente, não é sustentável, no fundo da casa tá quebrando, tá? E aí, como que a gente resolve isso? Você tá lá buscando reconhecimento desesperadamente também, como tava a Mirabel, achando que não tem dom nenhum, se comparando com as irmãs, tendo inveja das irmãs. E aqui, gente, a inveja não é, ai, que feio, ela tá tendo inveja, não. E esse é o grande ponto que eu quero trazer aqui pra você. Muitas vezes você tá sentindo inveja das pessoas no Instagram e você tá, ai, que feio. Aí você ignora aquilo ali, porque é feio sentir inveja, e aí você finge que aquilo não tá acontecendo, mas no fundo você tá sentindo, mas você não quer sentir. E aí você não aprende com a danada da inveja. Porque a inveja tem o quê? Tem uma mensagem pra você. Se você tá sentindo inveja, para de julgar isso e olha, diz, inveja, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, inveja, porque você fingir que ela não existe não muda o que você sente, entende? Você fingir que o medo não existe não muda o que você sente, porque esse medo, essa inveja, essa tristeza, essa frustração tem uma mensagem para você, e essa mensagem é a porta que você precisa para ir para o próximo passo, senão você vai fingir que você está construindo uma casa incrível, mas ela tá rachando. Tá entendendo, gente? Tô empolgada aqui, porque eu vejo isso todo dia, gente. Faz mais de 8 anos que eu trabalho com isso, entende? E no início eu usei muito dos hacks. E teve um momento do meu negócio que eu precisei praticamente parar para olhar para tudo aquilo que eu negligenciei. Para olhar para boazinha dentro de mim que queria agradar e tinha dificuldade de colocar limites. Eu perdi muito dinheiro. Sim, perdi muito dinheiro. Perdi 2.800 e assim foi, né? Porque eu queria mais que os outros, sabe? Então eu facilitava tanto para as clientes que eu perdia dinheiro, eu me prejudicava. E aí eu trabalhava o dobro, né? Ainda sem ganhar, levava calote. De quem é a culpa do calote? Minha. Era toda minha. Por quê? Porque eu não colocava limite. Porque eu não me dava valor, porque eu queria ser a boazinha, porque eu tinha um ganho secundário sendo a boazinha, eu era reconhecida, tá? Então, a inveja, o ser a boazinha, tem uma mensagem pra você, você tem que entender qual é o ganho que você tem com ela. Então, quando eu olho, por exemplo, pra inveja, digo, poxa, inveja, seja bem-vinda. O que você tem pra me dizer? O que eu posso aprender com você? Geralmente, quando a gente tem inveja, a gente acredita que a gente não é capaz de alcançar aquela mesma coisa que aquela pessoa está alcançando. Ou seja, eu estou me vendo menor que a outra pessoa. Então, vamos olhar agora para a solução, para os caminhos de solução?
Então, o tema central de todo o filme, né, tem várias coisas aqui, mas o tema central é atender a expectativa de alguém. A gente tá buscando atender a expectativa, cada uma dentro do seu padrão aqui, né? Cada uma aqui da sua forma, tentando atender a expectativa de uma pessoa. E aí a primeira coisa é que a gente precisa passar a sustentar as nossas próprias verdades, parar de querer atender a expectativa. E a gente só vai fazer isso quando a gente percebe o quanto que isso nos machuca. E aí a gente precisa dizer internamente, não é dizer pra pessoa, internamente no nosso coração, que não dá mais, não consigo mais viver tentando atender a expectativa, viver buscando reconhecimento, viver buscando aprovação. Tá pesado, eu tô me machucando. Eu quero buscar agora essa aprovação dentro de mim, porque agora como adulta eu posso buscar essa aprovação, como adulta eu posso me reconhecer. Então a gente pode mentalmente dizer, eu sinto muito se eu vou te desagradar, eu sinto muito se eu não consigo atender as expectativas, mas isso está me machucando. Quando eu vivo para atender a expectativa do outro e eu faço isso em prol da minha felicidade, eu faço isso negligenciando a minha felicidade, negligenciando a minha saúde às vezes, porque ela estava negligenciando a saúde dela. Eu faço isso sem me dar permissão de fazer mais dinheiro, trabalhando, até eu faço mais ou menos um dinheiro, mas eu tenho que trabalhar 24 horas por dia. Quando eu faço isso, porque no fundo eu tô tentando atender a expectativa de alguém, num nível mais profundo é como se eu dissesse, tá vendo como eu tô me ferrando a minha vida por causa de ti? Por causa de ti eu não consigo ser eu mesma, por causa de ti eu não consigo ter sucesso, por causa de ti eu não consigo. Então será que a gente quer realmente colocar essa culpa nas pessoas que a gente ama? Fica essa reflexão. Então o primeiro passo para o caminho da solução é a gente conseguir conversar com essa parte interna nossa a qual a gente está querendo atender a expectativa. Por quê? Esse pai, mãe, sociedade, amiguinho, não importa, onde a gente construi um padrão para atender a expectativa dessas pessoas, gente, isso não tá fora, isso tá dentro. Isso tá dentro. É a história que a gente criou, são as representações que a gente criou. Então, eu não preciso dizer pro meu pai, pra minha mãe, ou seja, para quem for, que a partir de agora eu não vou mais atender a expectativa deles, que eu preciso viver a minha vida, porque eu tô me sentindo numa prisão e eu quero ser livre. Eu não preciso falar isso pra eles. Isso tem que acontecer dentro de mim, porque é dentro de mim que tá o problema, não é fora. Aí sim, aí depois eu vou mudar a minha postura. A minha postura vai mudar, porque eu vou passar a dar limites, eu vou passar a dizer não, e as pessoas vão ficar frustradas. Então, antes de eu conseguir, para eu conseguir sustentar essa postura, eu preciso me conhecer. Como eu tô vivendo na expectativa dos outros, eu tô desconectada do que eu verdadeiramente quero para minha vida. Então, primeiro eu trago essa compreensão. Meu segundo passo é eu me conectar comigo. Então foi isso que eu fiz, eu precisei rever as minhas qualidades, as minhas habilidades. Quem é a Carol? O que a Carol quer? Porque muitas vezes a Carol tá fazendo o que o cliente quer, a Carol tá fazendo o que a família espera, o que a sociedade espera, o que a Carol quer? O que eu quero? Se eu não precisasse atender a expectativa de ninguém, como eu criaria o meu negócio? Que estilo de vida eu viveria? O quanto de dinheiro eu faria? Se o que eu fizesse atendesse a expectativa realmente das pessoas, como seria? Porque eu preciso pensar fora disso. Se eu não precisasse atender essa expectativa de ninguém, que vida eu teria? Quem eu seria? O que eu faria? O que eu falaria no Instagram? Se eu tivesse certeza que ninguém me julgaria, se eu tivesse certeza que eu não falharia. A partir dessa visão, eu consigo entender qual é a minha verdade. E aí eu vou começar a criar os steps, o passo a passo para eu alcançar essa verdade. E aí eu vou também encontrando as limitações. Nossa, eu falaria isso, mas hoje eu tenho medo. Então como que eu vou lidar com esse medo? Entende? A gente vai fazendo de trás para frente. Outra coisa, eu preciso me conhecer. Quais são as habilidades que eu tenho, além daquilo que as pessoas veem em mim, de que eu sou boazinha?
Eu não sou só boazinha, eu tenho outras coisas. O que mais eu sou? Eu sou determinada, eu sou alegre. Como que eu posso usar isso, então, para sustentar meu posicionamento, para sustentar aquilo que eu quero, para sustentar o negócio que eu quero, para sustentar a minha verdade? Como? Eu não sou só isso. Eu sou mais que isso. E eu preciso descobrir, então. E por isso que, quando eu fui construindo isso comigo e com as minhas mentorandas lá desde 2014, é essencial que você saiba quais são as suas qualidades, as suas habilidades, as suas forças, o teu propósito, o que você quer criar no mundo, que muitas vezes tá aí dentro do seu coração, mas você tem até vergonha de falar. Não é. Ah, porque vão me achar boba, porque vão me achar isso, porque vão me achar aquilo. Então, entrar em contato com isso. Quando eu entro em contato, eu consigo ir sustentando isso dentro de mim, para daí eu poder ter uma postura perante as outras pessoas. Não adianta falar que eu quero que as pessoas me respeitem se eu não tenho uma postura, se eu não me respeito, se eu não sei dar limites pro outro, tá? Aí eu preciso identificar quais são os meus valores. Porque a alma, né, dentro dos valores dela, ela tinha que... Todo mundo tem que ajudar a comunidade, mas para ajudar a comunidade, eles ferram com a vida deles. Então, que valor é esse de contribuição? O quanto esse valor de contribuir com a comunidade, ele estava distorcido. Ele era, na verdade, uma forma de se sacrificar pelo outro. Não era saudável. E, então, essa família, ela sustentava toda a comunidade. É como se as outras pessoas não tivessem condições de manter aquela vila. E aí, no final, a gente vê todo mundo ajudando na construção da casa. Ou seja, se eu acho que eu sou a fortuna, se eu que tenho que fazer tudo, eu tô, de certa forma, dizendo pro outro que ele não é capaz. Já pensou nisso? Então, um outro passo é a gente revisar os nossos valores. O que eu valorizo? O que você valoriza? Você valoriza a contribuição? Legal, mas de que forma? Para que isso seja saudável e sustentável para você. Quais são os teus inegociáveis para que você se mantenha saudável, para que você não seja refém do seu negócio? Então vamos lá, a gente precisa ter clareza, a gente precisa compreender isso aqui, a gente precisa ter clareza das nossas forças e direcionar isso para o negócio, porque a gente não é só esse padrão que nos colocaram, ou que a gente absorveu, né? Eu preciso ter clareza dos meus valores e eu preciso ter plano de ação, saber onde é que eu quero chegar e ter um plano passo a passo para chegar lá, porque isso me dá clareza. Então, qual é o passo que eu preciso? Eu preciso parar de ignorar as minhas emoções e começar a entender a mensagem delas. Parar de achar que é feio sentir raiva, sentir tristeza, sentir medo, sentir inveja. E aproveitar isso. Quando chegar a raiva, a tristeza, a inveja, dizer, seja bem-vinda. O que eu preciso aprender com você? Eu preciso aprender a olhar pra mim. Então, que sabotadores a gente viu aqui hoje, tá? A gente viu a crítica, né? A gente viu aqui a necessidade de controle, que faz eu olhar muitas vezes como se nada de errado estivesse acontecendo. A gente viu aqui o Bruno, que representa eu ignorar os problemas. Então, todo mundo aqui ignora, sendo que aqui, se eu olho para o problema, eu vou conseguir enxergar onde eu preciso, qual o gargalo, a rachadura, o porquê dessa rachadura está acontecendo, o que eu preciso fazer. A gente falou sobre a salvadora, né, que é aquela que faz tudo por todo mundo, dá desconto, né, muitas vezes resolve as questões da família, ou é a boazinha, né, a útil, precisa ser útil para ter valor. Você não tem valor só na tua utilidade, você é mais do que isso. A gente falou da Isabela, que não é essa boneca, mas que eu perdi, tá em algum lugar por aqui, que é a perfeita, então a necessidade de perfeição, tá? E a gente falou, falei que é um C5, né? A gente falou da necessidade de reconhecimento, né? De eu me comparar, achar que todo mundo é melhor do que eu e aí tá buscando reconhecimento. E muitas vezes isso é porque eu não tive... Quem teve, inclusive, uma infância... Não é causa e efeito, tá, gente? Isso é uma das possibilidades. Existem várias, mas existe um padrão muito comum que é quem foi muito protegido na infância, sabe? Ai, deixa que eu faço, a mamãe vai lá e deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço. A pessoa não tem oportunidade de se experimentar. E aí... ela acha que ela não é boa em nada. Todo mundo é bom em alguma coisa, menos ela. Tá? Que a mamãe faz tudo, etc. E a gente falou sobre a questão do nosso negócio. Muitas vezes, aparentemente, tá bem, mas o negócio tá rachando porque tá sendo construído com base nos sabotadores. Eu projeto no negócio aquilo que internamente eu tô buscando.
tá? E a gente falou das soluções, que tem a ver com eu conseguir identificar isso e organizar isso dentro de mim, tá? Eu preciso entender o que eu tô buscando. Esse me manter na salvadora tem um ganho indireto. Qual é esse ganho? Que outra forma eu posso ter esse mesmo ganho sem eu precisar me sacrificar, sem eu me desrespeitar? Como eu posso aprender a desagradar o outro? A que outros grupos eu vou pertencer se eu não pertencer mais a esse? Entende? São alguns questionamentos, isso é bem complexo. Não vou aprofundar aqui agora, mas já quero deixar aí como uma sementinha. A gente falou sobre a importância de dar, a partir daí, dessa compreensão, eu vou pro próximo passo, que é eu me conhecer. Quem eu sou além disso? Quem eu sou além da salvadora? Quem eu sou além da perfeição? Quem eu sou além dessas caixinhas? Que qualidades, habilidades, que forças eu tenho? Como isso é útil no meu negócio? Como isso é poderoso no meu negócio? Como isso me diferencia? Sabe? A gente falou sobre os valores, o que eu quero, que estilo de vida o meu negócio vai criar pra mim, o que eu quero pra minha vida. Eu preciso imaginar isso, porque quando eu imagino, eu começo a entender que caminho que eu vou criar para fazer isso acontecer. E aí nesse caminho eu encontro forças e as limitações que eu preciso vencer. Então, se eu não precisasse atender a expectativa de ninguém, quanto de dinheiro eu faria, que negócio eu criaria, que estilo de vida eu teria, tá? E a gente vai adquirir uma nova postura a partir daí. Como eu vou me posicionar com os meus clientes, como eu vou me posicionar com a minha família, que limites eu preciso estabelecer. Então, esse é um processo que a gente vai fazer. E como que eu vou ler as minhas emoções e lidar com elas a partir de agora para eu conseguir crescer. E claro, passo a passo. Plano, gente, tudo isso acontece juntamente com ação. Então, eu preciso ter ações em direção a esse futuro que eu quero. Eu preciso ter ações. Eu preciso ter metas, eu preciso ter plano para fazer as coisas acontecerem. Ai. E aí? Como é que tá o cabeção? O meu tá uma loucura aqui. Eu espero que você tenha conseguido identificar aí onde você tá. E assim, nós temos tudo isso dentro da gente, tá? Então não pensa assim, nossa, Carol, mas eu me identifiquei com vários. Sim, eu era super fortuna, junto com a busca de perfeição, é impressionante. Necessidade de ser perfeita, de fazer tudo certo, um medo absurdo de errar. Quando eu errava, eu ficava me martirizando, ao invés de focar na solução, porque eu achava que eu tinha que ser perfeita. Então a gente tem um pouquinho de tudo, você precisa encontrar qual é o padrão que está mais forte agora, que vai ser o primeiro que eu vou trabalhar. Depois eu vou ir trabalhando os outros. E à medida que eu vou trabalhando eu também já vou criando mais estrutura para ir me liberando dos outros. Tá? Meus amores, me conta aqui se fez sentido essa aula para vocês, se ficou dúvidas, como que foi isso, foi muito complexo, ficou fácil de entender, me dá um feedback aqui que eu quero saber como é que foi para você falar desse assunto, que é um assunto bem profundo, e se ficou claro, né? Esse é um tema que eu trabalho nas mentorias individuais e no método Camp. Então, onde a gente aprofunda e eu vou guiando nesse passo a passo. Então, se você se identificou e você também sente que é a hora de você ir se libertando disso, você quer a minha condução nesse processo, você quer que eu vá te conduzindo nesse processo, vou ter o maior prazer de te conduzir nesse processo, para que você chegue no negócio que você quer, que seja um negócio com estrutura, tua cara, com teu estilo e que seja sustentável, do teu jeito, nos teus termos. E a gente só constrói negócio nos nossos termos quando a gente se liberta, né, dessa expectativa que nos aprisiona. Então, se você quiser, preencha a aplicação que está lá no link da minha bio. Como é que funciona? Você vai preencher essa aplicação, a gente vai fazer uma reunião. E nesse encontro, nessa reunião, eu vou entender os teus objetivos, os teus desafios. A gente já vai fazer um diagnóstico do teu negócio, onde que ele está, né? Quais será que são os gargalos? E a gente vai montar um plano para o teu crescimento. Se você tiver o perfil, se for o teu momento, a gente vai dar início à mentoria, ao processo aqui de mentoria. Se não, vou te indicar já orientações para que lado você pode ir, né? Porque para isso é reunião, tem que ser a gente ter certeza de que esse é o melhor momento para você fazer esse processo. Às vezes você precisa de alguma coisa antes, às vezes tá ok, é hora de ir mesmo, e eu vou estar ali para te dizer isso. E a gente vai tomar essa decisão juntas, tá bom? Então, me conta aqui como é que foi essa aula para você e nos vemos em breve.